do exame de qualificação da UERJ. Esse assunto aqui é probabilidade e diz assim: um jogo consiste em lançar 5 vezes um dado cúbico, cujas faces são numeradas de 1 a 6, cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Já vou comentar sobre isso. Um jogador é considerado vencedor se obtiver pelo menos 3 resultados pares, ou seja, não pode ser 2, não pode ser 1 e não pode ser 0. Ele tem que ter pelo menos 3. Se tiver 4, pode? Pode. Se tiver 5, pode? Pode. Então tem que ser pelo menos 3. Tá? É de 3, pelo menos 3 é de 3 para cima. Entendeu? Ó, pelo menos 4 é de 4 para cima. Pelo menos 10 é de 10 resultados para cima. Então, pelo menos 3 é de 3, são de 3 para cima. Aí ele vem aqui no comando da questão e diz assim: a probabilidade de um jogador vencer é. Então, para analisar o seguinte: ele lançou esse dado 5 vezes. E aqui eu quero dizer o seguinte: se ele lançou na primeira vez o dado, a gente tem aqui, ó. Vou desenhar aqui mais ou menos um dado. Ele lançou esse dado aqui na primeira vez, ó. Primeira vez. Ele pode ter resultado que ou ele vai ter resultado par, ou ele vai ter resultado ímpar. Se ele lançar mais uma vez aqui, na segunda vez, ele vai ter par ou ímpar. E assim vai 5 vezes. Ah, por que 5 vezes? Porque ele lançou, ó, 5 vezes. Tá? Não vai confundir com o número que é de 1 a 6. 1, 2, 3, tem que contar de 1 até 6. Não, não tem que contar de 1 até 6. A questão, ela gira em torno do lançamento do dado. Então, se ele lançar na primeira vez, ele vai ter um resultado. Se lançar na segunda, ele vai ter outro resultado. Se ele lançar 5 vezes, ele vai ter o quê? 5 resultados. Só que ele dá outra condição aqui, ó. Para ele vencer, tem que ter pelo menos 3 resultados pares. Então a gente tem algumas formas de ele vencer. Porque pelo menos 3 não é ele tirar par, não é? Par, ele já está vencendo, porque ele tirou 3 par. Só que isso aqui, esse primeiro P é na primeira jogada. Esse segundo P é na segunda jogada. Esse terceiro P é na terceira jogada. Vamos dizer que depois ele tire ímpar, né? É uma forma de ele ganhar. Tirar 3 pares e 2 ímpares. Por que do 3 pares e 2 ímpares? Ué, porque é uma forma de ele vencer. Tirar 3 pares e 2 ímpares. Mas por que tem 5 elementos aqui? Porque tem 5 jogadas. E em cada jogada ele tirou essa letra aqui, ó. Par, ímpar, ímpar. Só que isso aqui é a única forma de ele vencer? Não. A outra forma seria ele jogar par, 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 par e depois tirar no final um ímpar. Ele pode vencer assim? Pode. Qual é a outra forma de ele vencer? Ué, na primeira ele tirar par, na segunda par, na terceira par, na quarta par, na quinta par. É impossível de acontecer isso aqui? Não. É muito difícil, mas não é impossível. Então ele pode tirar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares. Aqui eu quero dizer o seguinte. Por que tem 5 letras? Porque tem 5 jogadas. Tá? Não vai confundir com de 1 a 6 a numeração. A numeração é diferente de jogadas. A questão gira em torno do lançamento do dado. Então aqui é referente ao lançamento. São 5 letras, porque ele fez 5 lançamentos. Beleza. Só que tem outra coisa aqui nessa questão. Porque a gente não pode pensar que o cara ele tirou logo isso aqui, ó. Quem garante que foi isso aqui que ele tirou para ganhar? Ninguém garante. Então o que acontece? Essa forma aqui, par, ímpar, ímpar, é uma forma genérica, né? Eu pressuponho que ele tirou 3 pares e 2 ímpares. Só que ele pode tirar 3 pares e 2 ímpares, só que não nessa ordem. Eu praticamente chutei aqui, tá? Acontece isso em probabilidade. Então, para tirar todas as possibilidades de ocorrência dessa primeira aqui, ó, é o quê? Porque, cara, olha só, eu não posso garantir que na primeira ele tirou par, na segunda ele tirou par, pode ser par ímpar.
par, ímpar, par. Desde que tire 3 pares, ele está ganhando. Ó, não pode ser assim, ó. Vou colocar aqui do lado para ficar melhor. Não pode ser assim, ó. Par, ímpar, ímpar, par, par. Não tem 5 elementos? Tem. Ele não tirou... Tem 5 elementos? Tem. Ele não tirou aqui, ó, 3 pares? Tirou. Então, essa aqui é uma outra forma de ele tirar esses 3 pares. Então, o que a gente olha nessa questão aqui, nessa primeira aqui, ó. Nessa primeira, tem essa segunda e tem essa terceira. A gente olha essa primeira aqui e vê uma permutação com repetição, porque os elementos repetem. Então, para a primeira, eu vou fazer uma permutação de quantos elementos? 5. Com 3 repetindo, 3 letras P de par repetindo e 2 letras ímpar aqui repetindo. Vai ficar 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. 5 eu vou descer até o maior do denominador, que é o 3 fatorial. 5, 4, 3. E divide 3 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 5, 20, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que vai dar 2, vai dar 10. Então, isso aqui ó, tem 10 maneiras de ocorrer. Agora, o que a gente vai fazer? Tem que ler direito. Um jogador é considerado vencedor se obtiver pelo menos 3 resultados pares. E ele diz aqui, ó, cada um com uma mesma probabilidade de ocorrer. Ou seja, as probabilidades de ocorrência pares são as mesmas probabilidades de ocorrência ímpar. Ou seja, é 1/2 para cada um, não é? Ó, é metade para par. Ó, se eu jogar um dado, ele pode dar par. Vou escrever aqui, ó. Ele pode dar par ou pode dar ímpar. Isso aqui é 100%. Ou seja, eu tenho 50% para dar par e 50% para dar ímpar. Ou seja, 50% é a mesma coisa que o quê? 1/2. Só que eu tenho 1/2 para cada um. Vou ter 1/2 para esse aqui. Vou ter 1/2 para esse aqui. Vou ter 1/2 para esse aqui. 1/2 para esse. E 1/2 para esse. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 dá 1/2 elevado a 5. Por que você colocou 1/2 aqui, Luan? Porque a gente lida com probabilidade, a gente está lidando com chances. E as chances de cada um aqui é 1/2. Então vai ficar 2 sobre 10 vezes 1 elevado a 5 dá 1. E 1 vezes 10, 10. E 2 elevado a 5 é 32. Isso é matemática básica. Aqui para o segundo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Né? Vou fazer uma permutação, porque eu não sei se essa ordem aqui é essa mesmo. Eu vou ver a permutação, ela vai me dar a quantidade de permutações que essas letras podem se permutarem, né? Vai ser uma permutação de 5 elementos, né? Tem 5 elementos ali por causa que tem 5 jogadas. Quantas repetem? 1, 2, 3, 4. 4 letras P's repetem. Então vai ficar 5 fatorial por 4 fatorial. 5 vezes 4 fatorial. 4, eu só simplifico aqui, ó, sobra 5. 5, como é 1/2 para cada um, 1/2 dá 5. 1 a 5 vai dar 1, vezes 5, 5, sobre o 32 de novo. Vou fazer para a terceira, né? Vai ficar permutação de quantos elementos? 6 elementos. Aqui vai dar 1, né? Quem estudou probabilidade sabe. Permutação, eu vou fazer só para provar. Permutação de 6 elementos, de 5 elementos, né? Ó, tô errando. Permutação de 5, que 5 repetem, né? Então vai ficar o quê? 5 fatorial por 5 fatorial. Por isso que vai dar 1, né? Bem tranquilo de enxergar isso. Vezes o quê? 1/2, que é a probabilidade de cada um sair, elevado a quinta. Elevado a quinta, né? 1 na quinta dá 1, vezes 1, e isso sobre 32 de novo. Só que acontece, como ele pode acontecer, isso aqui, ou pode acontecer isso aqui, ou pode acontecer isso aqui. Então a gente vai somar, né? Então vai ficar 10 lá em cima na primeira, né? Sobre 32.
mais 5 sobre 32, mais 1 sobre 32. 10 com 5 com 1 dá 16. Sobre 32, vai ficar isso aqui, vai ficar a mesma coisa que 1 meio, né? Só simplificar. 1 meio tá aqui, ó. Letra D, de Dinamarca, né?